Boa noite, irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um. Louvamos a Deus pela minha vida, pela tua vida. Estamos felizes porque estamos na presença do Senhor. Eu me alegro muito em estar fazendo a obra, trazendo a palavra. E Deus tem uma palavra nos nossos corações, Deus colocou no meu coração a palavra, que nós possamos estar ouvindo, estar acompanhando essa palavra que Deus tem aos nossos corações. Amém? Como é que está a tua vida, meu irmão? Creia, logo nós estaremos juntos, congregando nas nossas congregações, Não vamos desanimar, não. Sabemos que a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estamos com saudade, estamos sim. Mas Deus sabe de todas as coisas e esse nosso Deus tremendo está no controle de tudo. Amém? A palavra que eu quero trazer hoje está em Mateus 26, no versículo 33 e 34. Nós vemos que esse livro tem 75 versículos e aqui eles explanam a história de Jesus antes dele ir para a cruz. Mas eu quero ler no 32 até o 35. A palavra diz assim, mas depois que eu ressuscitar, Jesus falando, adiante de vocês para a Galiléia, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse, eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus disse, eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu, eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. Em todos os outros discípulos, e todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Amém? Senhor Deus e Pai, aqui está a tua palavra, que nesse momento nós possamos abrir o nosso coração, que o Espírito Santo nos venha nos revelar o que o Senhor tem para cada um de nós, através desse texto, através desta palavra. Pai, eu te glorifico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então aqui nós vemos que Jesus, ele estava prestes a ir para a cruz, prestes a ser traído, prestes a ser até vendido. Nós vemos aqui que Pedro, quando Jesus falou com ele que ele iria para a cruz, Pedro lhe disse que jamais o negaria. No entanto, Jesus ele disse que na mesma noite Pedro o trairia antes que o galo negaria ele 3 vezes. Desde lá do começo desse mesmo capítulo, no versículo 15, aonde Judas entende Jesus. Judas ele disse, quanto vocês me pagam para que eu traga Jesus, para que eu traia Jesus, para que eu venda Jesus? E eles disseram 30 moedas de prata. Meus amados, Judas não, mas sim o vendeu. E quantos que nós vemos pessoas vendendo Jesus? A teologia da prosperidade, tantas coisas, por carros, por casa. Às vezes as pessoas não percebem, mas estão traindo. Às vezes falam também de Judas, o Senhor Jesus também, de outras maneiras, quando peca, quando desobedece, estão vendendo Jesus. Muitos vendem por tijolo. Nós vemos, quando é época de eleição,
Quantas pessoas e pastores que trocam o seu voto, vendem o seu voto a troco de favores. Isso é vender Jesus, meus amados. E às vezes as pessoas não percebem isso. Mas isso vem acontecendo. Se nós olharmos como está o Evangelho hoje, quantos que vendem o Evangelho? No caso de Pedro, negar, negamos. Quantas vezes que nós negamos Jesus, meus amados? Em troca de favores, em troca de qualquer coisa, nós pecamos, estamos traindo o Senhor Jesus Cristo. E aqui, quando Pedro diz que poderia acontecer qualquer coisa, que ele não ia trair Jesus. No entanto, Jesus falou que na mesma noite, antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. E nós conhecemos a história, que ele negou 3 vezes. Ficou irado, ficou bravo. Mas negou. Então nós vemos na nossa vida, às vezes, quantas vezes que nós nos omitimos, quantas vezes que nós fizemos coisa errada, sabemos que é pecado, mas acabamos fazendo, acabamos praticando. Isso é negar Jesus. Nós vemos no decorrer do texto que quando Jesus foi orar, 3 vezes Jesus o encontrou eles dormindo. Nem uma hora não puderam ficar comigo. Então nós vemos, meus amados, que nós não podemos ficar às vezes olhando para Pedro, olhando para Judas, porque às vezes as pessoas coisa e às vezes não percebemos, em troca de algo, em troca de uma noite de prazer, uma noite fora dos caminhos do Senhor, o pecado, quando sabemos que é pecado e os praticamos, nós estamos negando. E no momento em que o Evangelho está sendo pregado, muitos têm achado que não tem importância, não tem nada a ver, muita coisa está acontecendo, um Evangelho diluído. Eu vejo às vezes live de pessoas, falando que Deus vai fazer, Deus vai resolver o problema, meus amados, nós devemos estar a cada dia carregando a cruz, negando-se a si mesmo. Deus não vai fazer isso que as pessoas falam, não vai acontecer, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. E nós vemos tanta pessoas banalizando o Evangelho, e aí não tem o que as pessoas reclamar porque Deus não faz. Deus não tem compromisso. Nós vemos aqui Pedro teve experiência, andou sobre as águas, viu milagres, viu tudo isso. E no momento, ele negou Jesus por 3 vezes, não foi uma, nem 2, 3 vezes na mesma noite. Então, meus amados, o que eu quero colocar é que se nós não estamos firmes com Deus, nós vamos acabar pecando, nós vamos acabar saindo do caminho, vamos acabar negando ou até vendendo. Então nós devemos estar ligados ao Senhor Jesus, nós devemos estar em comunhão, com intimidade com Deus, para que nós não venhamos cair e fazer como eles fizeram. Pedro se recuperou depois, teve um coração contrito,
Graças a Deus que Deus não o despreza, mas chorou amargamente. Ele reconheceu que errou, mas no momento ali ele disse que jamais negaria, que podia acontecer qualquer coisa que ele não negaria. E quantas pessoas fazem isso e acabam negando Jesus, vendendo Jesus por muito menos. Nós vemos coisas às vezes de pessoas firmes com Jesus, que a gente às vezes fica até com vergonha. Vi uma história aqui contada de um grande pastor, no tempo das cortinas de ferro, o evangelho sendo pregado. Diz que ele foi num culto, ele viu pessoas de óculos escuros e de luvas, e diz que ele olhou e falou: meu Deus, o que estão fazendo essas pessoas? Por que eles estão assim? Quando ele descobriu que tiraram o óculos e as luvas, eles estavam com olhos vazados e sem as unhas. Sabe por quê? Porque não negaram Jesus, não venderam Jesus. Então, quando nós vemos isso, aí nós lembramos do que Jesus fez por nós no Calvário. Então, meus amados, é fácil as pessoas falar que amam a Deus, é fácil, mas andar com Deus, é fácil aceitar Jesus, mas fazer Ele como Senhor, isso que é difícil, andar com Jesus, nos momentos bons e nos momentos ruins. É fácil dizer que ama a Deus quando as coisas estão correndo bem, mas eu quero ver quando elas estão difíceis. É aí que nós vemos aqueles que são crentes verdadeiros, que não fogem, aqueles que seguem ao Senhor Jesus, custe o que custar. Quando nós temos vergonha de falar de Jesus, falar que somos crentes, nós estamos negando Jesus também. Então é nesses momentos, meus amados, é muito fácil a gente falar que é crente quando as coisas estão boas, mas quando a luta vem, aquele que entende, que está firme com o Senhor, ele sabe que é uma chance dele ser abençoado no meio das dificuldades, no meio das lutas. Quando Jesus foi para a cruz, Jesus ele foi surrado, foi cuspido, falaram tudo o que quiseram para ele, e ele ficou quieto. Ele foi à cruz sem reclamar. Jesus nunca traiu ninguém. Jesus nunca te traiu, meu amado, nem a mim. E por que nós traímos ele? É uma boa pergunta. Jesus nunca nos traiu e nunca vai nos trair. Quando chegará aquele dia, Jesus vai nos apresentar ao Pai. Então, meus amados, nós temos que prestar atenção, porque está sendo muito fácil o evangelho que está sendo pregado hoje. Mas nós temos que olhar para a palavra, nós temos que ficar firme na palavra. Deus vai nos dar a vitória, mas se nós estivermos firmes. Eu vejo pessoas, nós vemos Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os temporais, ciclone. Aí as pessoas chegam a Deus, até pessoas que são ateus clamam por Deus. Meus amados, nós temos que começar a nossa vida aqui nessa terra, nos preparar para o céu. A pessoa não tem compromisso
com Deus aqui, não faz nada para Deus, não aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aí quer ir para o céu. Não tem como, não há como a pessoa estar com Deus e estar nas trevas. Pedro, ele reconheceu, chorou amargamente. Nós vemos a história de Davi também. Deus falava que ele era o segundo coração dele. Morreu Davi sendo o segundo coração de Deus, mas teve falha? Teve sim. Pecou, teve muitos problemas, teve consequência. A palavra diz que a espada jamais se apartou da sua casa, pelas suas iniquidades, pelos seus pecados, pelos seus atos. Disso nós não escapamos, porque é semente plantada. Mas teve um coração contrito, o arrependimento. Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. E Deus os perdoou, Jesus os perdoou. Jesus não largou ele de lado. Cumpriu com a promessa. Antes, Jesus tinha falado, queria fazer ele pescador de homens, fez pescador de homens. Mas acontece tudo isso. E no final, em Atos 3:19, o próprio Pedro, que fala para o seu povo, e também fala para nós, que serve também para nós: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. O arrependimento de Pedro, um homem mas teve um arrependimento genuíno, e aí Deus perdoa. Nós temos que analisar, meus amados, que nós temos que nos arrepender a cada dia. A cada dia nós temos que nos arrepender, porque nós somos pecadores. O pecado, a carne é fraca, a carne nunca está preparada. O espírito milita contra a carne quer pecar. E cada vez que nós damos lugar para a carne, nós estamos traindo Jesus. Porque aí há o pecado. A carne, a natureza dela é o pó. Nós temos que dar lugar ao Espírito. Nós temos que viver em Espírito. A palavra diz: orai sem cessar. Não é que nós temos que ficar orando o dia inteiro, mas estar em Espírito. Estar ligado ao Senhor em tudo. Ao olharmos uma folha de uma árvore, quando se mexe, ao olhar os passarinhos cantar, tudo é obra do Senhor. Nós temos que analisar tudo isso, né, meus amados? Então, é isso que nós temos que entender, que às vezes nós olhamos para Pedro 3 vezes, olhamos para Judas que vendeu, Jesus, e não olhamos para a nossa vida, porque o pecado é o mesmo. Isaías diz que o pecado ele faz divisão entre Deus e o homem. É o pecado que é o problema. O pecado é que nos distancia de Deus. Então nós temos que cuidar muito com isso, né? Na pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram. Nós olhamos várias citações na palavra do Senhor. Vemos Ezequias, estava à beira da morte, estava morrendo com uma enfermidade. Deus levanta o profeta Isaías, vai e fala para ele: coloca em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Veja que palavra, meus amados. De repente esse homem estava ali no leito de morte, já contemplando que iria para o céu, achando que estava tudo certo. Aí Deus levanta um profeta para ir lá e falar, para colocar em ordem a sua casa. Palavra dura.
E o que aconteceu quando o profeta saiu? Ele chorou amargamente, chorou e colocou ali a situação para Deus, tudo o que ele tinha feito. E Deus teve misericórdia. Antes de sair mesmo o profeta, Deus já falou com o profeta, ele voltou lá e concedeu mais 15 anos de vida. Esse é o nosso Deus. Mas nós temos que nos arrepender, não praticar, não voltar a praticar. Porque às vezes sabemos que é pecado, mas continuamos fazendo pecado. Isso que Deus abomina. Porque não tem como viver na luz e nas trevas. Meus amados? Então nós vemos nesse texto, você vai percorrer esse texto aqui, quando Jesus foi para a cruz, foi orar, que os discípulos estavam juntos, dormiram e não vigiaram. Que você pode, essa palavra, analisar a tua vida, cuidar para não desagradar ao Senhor. Às vezes você pensa que isso não tem problema, tudo que é pecado para Deus é abominável. Às vezes você nega Jesus, você vende Jesus, mesmo sabendo. Uma coisinha aqui, uma mentirinha ali. Quando você se assenta na roda dos escarnecedores, que é ali que falam, muitos escarnecem, e você está traindo Jesus. É verdade. Ali que você tem que ser a luz. Ali que você tem que ser luz. Aconteceu tenho muitos testemunhos na minha vida, quando eu trabalhava, que Deus me mostrava quantas pessoas que às vezes vinham e Deus me mostrava o problema. Eu chegava e falava: qual é o problema, meu amado? As pessoas começavam a chorar, um problema em casa, problema de casamento, e eu levava a palavra, e ele ouvia a palavra, e as coisas mudavam. 2, 3 casamentos que estavam desfeitos, e Deus me usou, e eu levei a palavra, não me omiti, com medo, porque conhecia a pessoa, mas falei, e Deus fez a obra. Fala, meu amado, você tem que falar. O mais que você pode é levar um xingão, mas fala da palavra. Às vezes a pessoa está esperando, e você está ali e não fala, e aí você está negando Jesus. Às vezes a pessoa está esperando uma palavra amiga, e você se omite de falar. Fala de Jesus, fala que Jesus é o Salvador, que Jesus pode todas as coisas, que Deus pode todas as coisas. Tem que falar, e pode mesmo. Se a pessoa se achegar a ele, ver tudo que Pedro fez aqui, e Deus, Jesus o perdoou, e não mudou o propósito no qual ele tinha proposto para ele. Por quê? Porque se arrependeu, e há arrependimento. Então, meus amados, que nesta noite você possa analisar a tua vida, que você possa estar buscando o Senhor. Se você está aí sofrendo, passando por alguma dificuldade, muitas doenças que nós vemos, não são nem doenças físicas, são espirituais. Busque pessoas de tua confiança, teus pastores, que estão sempre orando para ti. Não busque coisas fora. Muita gente abre o coração para pessoas que nem são convertidos, que não têm
né? Que eles não têm nada para ti, meu amado. Vai buscar pessoas que tenham compromisso com Deus, firme com o Senhor Jesus, aqueles que podem te dar uma direção, né? É isso que nós temos que fazer, buscar pessoas que possam te dar a direção certa. É isso que nós temos que fazer, né, meus amados? Que você possa ficar com o Senhor, que Deus possa estar te abençoando, e fique firme, meus amados. Sabemos que essa pandemia, ela vai passar, e tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Deus está no controle de tudo. Nós vemos testemunho aí de pessoas que passaram por dificuldade, né? Até tiveram problema com essa doença, mas resistiram e foram curados em nome do Senhor Jesus. Então é isso que nós temos que fazer. Acreditar. Jesus diz: eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu estou contigo. Confia nele e no mais tudo fará. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa que Deus faz a parte dele. Faça a tua parte dele, né? Que Deus possa te abençoar. Que você tenha aí uma noite cheia do Espírito Santo, possa estar te confortando. Não sei como que está a tua vida, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Amém? Um grande abraço, e que o grande amor de Deus, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito permaneça com cada um, agora e para sempre. Que eu abraço a cada um, membro da igreja, Atalaia do Rei, nossos pastores, pastor Ricardo, a pastora Mara, que Deus possa estar abençoando e guardando, né? E o nosso povo lá do Paraná também, que Deus possa estar abençoando. Um grande abraço, né? Deus possa estar dando um grande livramento a cada um, estar capacitando a cada um, e no nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo no coração, que Deus possa estar te abençoando.